Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. Realizações Editora. Canal Le Conde. Terceiras Moradas. Capítulo 2. Tenho conhecido algumas almas, e posso mesmo dizer muitas, que alcançaram este estágio, e têm estado e vivido muitos anos nesta retidão e concerto de alma, até onde se pode entender. E depois desse tempo, já se sentindo senhoras do mundo, ou ao menos já bem desenganadas dele, eis que Sua Majestade as põe à prova em coisas não muito grandes, fazendo-as passar por inquietações e apertos no coração que a mim deixam tonta e até bastante temerosa. Pois lhes dar conselhos é inútil, que há tanto tempo lidam com a virtude e já lhes parece que podem dar lições aos outros e que lhes sobram razões para sentirem tais coisas. Enfim, não encontrei nem encontro remédio para lhes dar consolo, a não ser lhes mostrar grande sentimento por suas penas. E não há como não tê-los, vendo-as sujeitas a tamanha miséria, mas sem contradizer suas razões, pois que ajeitam em sua maneira de pensar que sentem tudo isto por amor a Deus. E assim não conseguem compreender em razão de sua imperfeição, o que é outro engano em pessoas já tão adiantadas. Não há por que se espantar que se sintam assim, ainda que me pareça que estes sentimentos deveriam passar mais depressa, em se tratando de coisas assim. Porque muitas vezes Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria e afastam um pouco o seu favor, e não é necessário mais do que isso a fim de que nos conheçamos bem depressa. E logo se compreende esta maneira de as colocar à prova, porque elas compreendem claramente suas faltas. E por vezes, o que dá mais pena é vê-las aflitas pelas coisas terrenas, não muito graves, do que pelo sentimento de suas penas. Isto, tenho para mim, é por grande misericórdia de Deus, pois que, embora haja falta, é benéfica para a humildade. Com as pessoas a que me refiro, não acontece isso, porque em seus pensamentos acham válidas estas coisas e desejariam que os outros também as achassem. Quero mencionar algumas delas, para que possamos nos conhecer e nos ponhamos nós mesmas à prova, antes que o Senhor nos ponha, porque seria muito bom estarmos atentas e termos compreendido antecipadamente. Há uma pessoa rica, sem filhos e sem ninguém a quem legar suas posses, e eis que ocorre um prejuízo material, mas não a ponto de não ter recursos para se manter e manter sua casa, e ainda sobrar. Se esta pessoa ficar desassossegada e inquieta, como se não lhe restasse um pão para comer, como o nosso Senhor poderá pedir-lhe que abandone tudo por ele?
Aqui ela alega que se preocupa porque deseja ter para dar aos pobres. Creio que Deus deseja mais que eu me conforme com o que Sua Majestade permite e, ainda que o procure, mantenha minha alma quieta, em vez de tais obras de caridade. E se alguém não faz assim, porque o Senhor não a levou a tanto, parabéns. Mas que ela compreenda que lhe falta esta liberdade de espírito. E se eu fizer, irá dispor-se para que o Senhor a conceda a ela, pois que a pedirá. Uma outra pessoa tem o suficiente para comer e ainda lhe sobra. Tem a chance de aumentar suas posses. Se for uma doação, que aproveite e parabéns. Mas se vai procurar este ganho e, depois de obtê-lo, ainda procurar mais e mais, por melhores que sejam suas intenções, e devem ser, por se tratar de pessoa de oração e virtude, esteja certa de que não subirá até as moradas mais próximas ao Rei. É assim também quando lhes ocorre alguma coisa que as desmereça ou abale em sua honra. Embora Deus lhes conceda a graça de que suportem bem muitas vezes, porque Ele é amigo de favorecer a virtude em público, na verdade faz isso para que não vejam sua reputação diminuída, ou talvez em nome de serviços anteriores, porque é muito bom este nosso bem. Mas lá no fundo resta neles uma inquietação que não conseguem controlar nem acaba tão depressa. Valha-me Deus! Não são estes que meditam há tanto tempo sobre o quanto o Senhor padeceu e o quanto é padecer, e até desejam isso? Gostariam que todos andassem tão retos em suas vidas quanto eles, e queira Deus que eles não atribuam suas queixas à culpa alheia, e se considerem meritórios. Pode-vos parecer, irmãs, que falo coisas sem propósito e não me dirijo a vós, porque estas coisas não existem aqui, porque não possuímos bens, nem os desejamos e ninguém nos injuria. Por isso, as comparações não devem ser aplicadas ao pé da letra, mas tirando delas muitas outras coisas que podem acontecer. E não convém apontá-las, nem há por que o fazer. Mas por estas coisas podereis entender se estáis suficientemente desapegadas dos bens que abandonastes, porque sempre surgem ocasiões, ainda que não tão notáveis, e nelas vos podereis muito bem ser postas à prova e compreender se sois ou não senhoras de vossas paixões. Crede-me que não se trata de usar ou não um hábito religioso, mas de procurar exercitar as virtudes e render nossa vontade a de Deus em tudo, e que a organização de nossa vida deve ser aquela que Sua Majestade ordenar, e não queiramos que seja feita a nossa vontade, mas a dele. Se não houvermos atingido esse ponto, como já disse, tenhamos humildade, que é o unguento de nossas feridas, porque se a tivermos de fato, por mais que demore algum tempo, o cirurgião, que é Deus, virá curar-nos. As penitências que estas almas fazem são tão reguladas quanto sua vida. Amam muito a vida a ponto de servir a Nosso Senhor com ela. E tudo isso não é ruim. E assim fazem suas penitências comedidamente para não prejudicar a saúde. Nem temais que elas se matem, pois estão em pleno juízo.
o amor não chegou ao ponto de lhes tirar a razão. Mas quisera eu que a tivéssemos para não nos contentarmos com esta forma de servir a Deus, sempre passo a passo, sem jamais completar este caminho. E como, a nosso ver, sempre caminhamos e nos cansamos, porque acreditai que é um caminho exaustivo, já será muito bom se não nos perdermos. Mas que vos parece que, se viajando de uma terra a outra pudéssemos chegar em 8 dias, preferíssemos percorrê-lo em 1 ano, entre ventos, neves, aguaceiros e maus caminhos? Não valeria mais atravessá-lo de uma vez, porque, além de tudo isso, há o risco de serpentes? Ah, que boas mostras eu poderia dar disto! E queira Deus que eu tenha passado adiante, embora muitas vezes me pareça que não. Como caminhamos com tanto siso, tudo nos ofende e a tudo tememos. E assim não ousamos passar adiante, como se pudéssemos chegar a estas moradas fazendo com que outros percorressem o caminho. Como isto não é possível, esforcemo-nos, irmãs minhas, por amor ao Senhor. Deixemos nossa razão e nossos temores em suas mãos. Esqueçamos esta fraqueza natural que nos pode dominar. Que os prelados tenham esta ocupação com os corpos, eles que se entendam. A nós cabe apenas caminhar depressa para ver este Senhor que, embora o alívio que tendes seja pouco ou nenhum, a preocupação com a saúde poderia enganar-nos. Quanto mais que, bem sei, não tereis por isso mais saúde. E também sei que a questão não está no que diz respeito ao corpo, que isto é o de menos. Que o caminhar de que falo há de ser feito com grande humildade, caso tenhais entendido. E creio que aqui reside o mal daqueles que não seguem adiante. Que nos pareça que caminhamos poucos passos e nos convençamos disso, e que os de nossas irmãs nos pareçam mais ligeiros, e não apenas desejemos, mas procuremos ser tidas como as piores de todas. Com isto, atingiremos este estado sublime. Se não, estaremos toda a vida no mesmo lugar, entre 1000 sofrimentos e misérias, porque, como não nos abandonamos a nós mesmas, é tudo muito trabalhoso e pesado, porque vamos muito carregadas desta terra de nossa miséria, o que já não acontece com aqueles que sobem aos aposentos que ainda falta atingir. Nestes, o Senhor não deixa de nos retribuir com justiça e, sendo misericordioso, dando-nos sempre mais do que merecemos, ao nos conceder contentamentos muito maiores do que os que nos dão os prazeres e distrações da vida. Mas não creio que faça muitos gostos, a não ser algumas vezes para os convidar a ver o que acontece nas outras moradas, para que se disponham a entrar nelas. Poderá nos parecer que contentamentos e gostos são uma coisa só. E por que eu faria essa distinção entre os nomes? A mim parece que a diferença é grande, mas posso estar enganada. Direi o que entendo a respeito quando tratar das 4º moradas, que virão depois destas, porque, como terei de dizer alguma coisa sobre os gostos que o Senhor ali concede, será mais adequado. Embora pareça sem proveito, há de ter algum,
para que, entendendo melhor o que seja cada uma dessas graças, possais esforçar-vos para seguir o melhor. E é de enorme consolo para as almas que Deus conduz até ali, e é motivo de confusão para aquelas que imaginam ter tudo. As que forem humildes se moverão no sentido de dar graças, mas se lhes faltar isto, sentirão uma insipidez interior e sem propósito, pois a perfeição não está nos gostos, mas em quem mais ama, assim como o prêmio que será dado a quem melhor agir com justiça e verdade. Se isto é verdade, como de fato é, podereis pensar: de que serve tratar dessas graças interiores e dar a entender como elas são? Não sei. Perguntai a quem me ordena que escreva, que não me sinto obrigada a discutir com os superiores, mas a obedecer. Nem caberia bem. O que lhes posso dizer com certeza é que, quando eu não tinha tais graças, nem sabia delas por experiência, ou imaginava que viria a saber em minha vida, e com toda razão, já teria sido um grande contentamento para mim saber ou conjecturar que estava agradando a Deus de algum modo. Quando lia nos livros sobre as graças e consolos que o Senhor concede às almas que servem a Ele, sentia uma felicidade imensa e era motivo para que minha alma desse imensos louvores a Deus. Pois se minha alma, sendo tão ruim, já fazia isto, muito mais o louvariam as que são boas e humildes. E por uma única alma que o louve, uma única vez, vale muito a pena dar a conhecer os contentamentos e deleites que deixamos de receber por culpa nossa. Ainda mais que, sendo de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, com o que se pode caminhar sem trabalho e crescer nas boas obras e virtudes. Não penseis que tem pouca importância não opor resistências, que quando não é nossa culpa, o Senhor sabe ser justo, e Sua Majestade vos dará por outros caminhos aquilo que nos nega por este. E Sua Majestade sabe a razão, que são muito ocultos seus segredos. Pelo menos haverá de ser o que mais nos convier, sem dúvida alguma. Creio que o mais proveitoso para as almas que, pela bondade de Deus, encontram-se neste estado, que, como tenho dito, não é por pouca misericórdia, porque estão próximas de subir ainda mais, é exercitarem muito a prontidão da obediência, e ainda que não sejam consagradas à vida religiosa, será útil terem a quem recorrer, para não seguirem em nada a própria vontade, o que em geral está na origem de nossos males, e não procurar alguém com temperamento semelhante ao seu, que vai em tudo com atenção excessiva, mas alguém que esteja devidamente desenganado das coisas do mundo. Lidar com quem já sabe disso é de enorme proveito para conhecermos a nós mesmos, porque ver outros cumprirem algumas coisas que nos parecem impossíveis nos dá um grande ânimo, e com seu vôo parece que nos atrevemos a voar, como fazem os filhotes das aves quando aprendem, os quais, embora não arrisquem logo grandes voos, pouco a pouco imitam seus pais. É de um enorme proveito, eu bem sei. Por estarem determinadas em não ofender o Senhor, pessoas assim agirão com acerto em não se envolverem em ocasião de o ofender,
porque, como estão próximas das primeiras moradas, poderão facilmente retornar a elas. Ao contrário dos que já se exercitaram no sofrimento e conhecem as tempestades do mundo, que são pouco temíveis quando não se desejam seus prazeres. Por alguma perseguição maior, é possível que voltassem atrás, como o demônio bem sabe urdir para nos fazer mal. Querendo, com bom zelo, impedir ou remediar pecados alheios, não conseguiriam resistir às tentações que lhes surgissem. Olhemos para as nossas faltas e deixemos as dos outros, que é muito próprio de pessoas tão corretas se espantarem com tudo. E talvez, naquilo que realmente importa, teríamos muito que aprender com quem nos causa espanto, pois que na compostura exterior e em seus modos de tratamento levamos vantagem sobre eles. Mas isto não é o mais importante, ainda que seja louvável. Não há motivo para querermos que todos sigam logo pelo nosso caminho. Nem deve pôr-se a ensinar o caminho do Espírito àquele que talvez nem saiba o que ele é. Porque com tais desejos que Deus nos dá, irmãs, de querer o bem das almas, podemos cometer muitos erros. E então, o melhor é seguir o que diz nossa regra. Procurar viver sempre no silêncio e na esperança que o Senhor cuidará das almas alheias. Assim como, se não nos descuidarmos de suplicar por elas a Sua Majestade, faremos muito em seu favor. Para sempre seja bendito.